Olá, tá começando o 142º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui. Belê? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, tô meio chateado que estamos eu, você e um caminhão dando ré, fazendo um apito aqui pra fora, torcer pra não atrapalhar muito o episódio. Abraço, caminhão. Abraço ao caminhão, que você resolva logo e vá embora. Mas vamos lá, vamos começar o episódio já. Tem muita notícia nessa semana, vou começar direto aqui, ó. Sininho de spoilers tocado, porque a gente vai falar sobre o episódio, oitavo episódio? Sétimo episódio? Oitavo já. Oitavo já episódio da temporada 2 de Severance, o episódio Sweet Vitriol, que eu acho que é um dos mais divisivos da história inteira de Severance. Linhas gerais. E pra quem, lembrando, né? Pra quem não viu o episódio ou não curte Severance, é só pular o capítulo. Vale sempre deixar o lembrete aqui. Mas linhas gerais. Curtiu? Não curtiu? Médio? Eu diria que médio. Porque acho que eu vi que muita gente, igual você falou, dividiu opiniões. Muitas pessoas amaram, teve gente que não entendeu nada, teve gente que odiou, teve gente que achou desnecessário, teve gente achando de filler. Eu entendi a proposta do episódio, mas eu não vou mentir. Fiquei com aquela sensação de só isso. Né? Tipo, Foi um episódio mais curto. Geralmente os episódios da série tem ali entre 50 minutos, 1 hora. Esse foi um episódio de 37 minutos, se eu não me engano. Então, bem curtinho. Não piscar de olhos, acabou. E ele foi um episódio... É como aquele episódio que eles foram lá pra floresta. Foi um episódio focado numa coisa só, né? Ele tem... Toda a história dele ali se passa naquele contexto que a gente vai falar agora. E a gente não vê, né? O trabalho, a gente não vê o escritório, a gente não vê outros personagens. É uma coisa muito focada na história da Cobell. Então, eu achei interessante. Em algumas partes eu fiquei tipo... Demorou pra ganhar tração, né? Porque eu ficava tipo, tá, ela chega, ela anda, ela escova os dentes. Será que precisava de 2 minutos dela escovando os dentes? Talvez não, mas depois eu reassisti ao episódio, como eu sempre faço, pra pegar ali os detalhes. E olhando assim, né? Desde coisas nas paredes da cidade... Deu pra pegar mais informações, pra sentir o que eles tentaram passar com esse episódio. Então, assim, não achei que foi um episódio filler, como algumas pessoas falaram. Ele não foi desnecessário, eu acho que ele acrescenta, assim, explica muitas coisas. Mas eu falei, poxa, né, de uma série que a gente só tem 10 episódios, aí um é curtinho, né, menos coisas, sabendo que já tá na reta final. Mas não vou falar que foi um episódio ruim, mas comparado com o anterior, que foi... né, aquela coisa enorme, cheio de informação, esse foi um pouquinho mais paradinho mesmo. E eu acho que de propósito, né, você pega todo o clima, a trilha, as tomadas, a temperatura da cor, aquele azul pra tudo, então ele é feito mesmo pra ser aquela coisa morosa. Acho que de certa forma foi feito não pra incomodar, mas pra provocar, né, porque... Sei lá, tem uma série que eu sempre falo aqui, agora eu não vou falar qual que é, porque é uma espécie de um spoiler. Mas teve uma terceira temporada dessa série, e no final da segunda temporada, um dos personagens, ele muda de personalidade, sei lá, acho que dá pra falar assim. E ele ia voltar na terceira temporada. E escreveram de um jeito que o personagem mesmo, que a gente estava acostumado, que a gente queria ver, ele só volta no último episódio, e fica a temporada inteira com aquela ansiedade de você ver, eles não mostram... que é muito de propósito. Então eu olhei pra esse episódio, acho que é um pouco disso, assim, né? Porque eu acho que de toda a série, foi o episódio que mais explicou. E aí cai naquele problema de quando você explica, você fala o que é, você marginaliza todo mundo que achava que era outra coisa. Então, a gente pegar de que, assim, a Lumon explorou uma cidade inteira, transformou numa cracolândia, todo mundo viciado em éter, fazia criança trabalhar, e foi a Cobell que inventou Severance. Olha quanta coisa a gente ficou sabendo. Aí, agora que a gente sabe disso, as pessoas ou vão gostar, ou não vão gostar tanto assim. Mas eu achei que de mitologia... Eu não sei se eu fiz essa comparação já, que eu achava que, especialmente a história da Cobell, era assim. E se Handmaid's Tale fosse um episódio de Black Mirror? E esse episódio inteiro foi exatamente isso, né? Aquela coisa da doutrina, quase religiosa, etc. Só que totalmente distópica, né? E você pega a irmã da mãe da Cobell, então a tia da Cobell, né? Que é mais... xiita ainda, que vive sob os 9 princípios, etc. E ela vê na Cobell uma decepção, quer dizer, né? Se a Cobell que seguiu tudo e inventou Severance, mas foi a melhor estudante lá da escola Wintertide, que apareceu de novo, né? Assim,
como a Miss Huang tá também. Então acho que foi um episódio com muita informação pra ir fechando um pouquinho, direcionando, eu diria, pra onde que a gente vai pra essa mitologia de Severance, né? Com certeza, explicou isso que você falou, né, da Miss Huang, o que é mais ou menos agora a gente sabe, né, exatamente o que é essa escola, como que ela funciona, dá a entender, né, que quem vai para essa escola é quem se sobressai ali no trabalho com a Lumon, então provavelmente né, a Cobell teve esse mesmo caminho, começou ali na fábrica, se destacou, né, foi entrando ali, virou uma estagiária e chegou onde ela chegou. A gente descobre que ela criou o processo de ruptura, então isso também foi uma informação bem chocante, que é bem no finalzinho do episódio, vem essa revelação, a tia dela até tenta queimar ali os projetos, né, que ela fala, pô, você, né, deve ali, né, um respeito a Lumon, que eles basicamente deram tudo que você tem, e ela fala, não, eu que inventei, né, o processo, e mostra pra ela o projeto, ela tenta tacar fogo ali, enfim, mas sim, a gente descobre basicamente que ela criou tudo isso, e dá pra ver que ela não tá muito feliz com a Lumon, né, então acho que até o finalzinho o episódio termina com ela atendendo a ligação da Devon, falando com o Mark, né? Provavelmente ela vai encontrar com eles. E acredito que talvez né, o final da temporada seja algo nesse caminho deles se juntando para tentar confrontar a Lumon de alguma forma, porque a gente descobre que apesar deles pregarem ali, né, que o Kiriga, né, que foram eles ali que criaram, né, toda a coisa da ruptura, no fim das contas eles só pegaram dela o projeto. E por conta da religiosidade, ela não poderia levar crédito por isso, né? Porque é aquela coisa, é o bem de todos, né? Para todo mundo. Mas o episódio traz muitas informações. Essa questão, né? De como que era a fábrica antes da ruptura, né? Eles batem muito no éter, né? Que é que eles usam éter. Tem ali a própria Cobell com o outro cara que eu esqueci o nome do personagem que entra nesse episódio. É o The Harbor. Eu anotei aqui, mas é o nome Hampton. Isso, os dois ali juntos, usando o éter. E a gente meio que começa a entender, né? Porque até em uma das paredes, quando ele tá dirigindo ali, indo pra fábrica, a gente vê o logo da Lumon em vários lugares, então dá pra ver, né, que a Lumon tinha essa importância. E em uma das paredes, eu até pausei pra ler o que tava escrito, tava assim, né? Cure Egan's Lumon Ether, né? There's a miracle cure for a minute. Tem uma cura milagrosa para um homem, né? Meio que usando ali o éter. E eu fiquei pensando, será que a ideia da ruptura veio do éter? Porque o éter basicamente é uma substância, mas que dá para ser usada como uma droga. E para quem já pesquisou, éter causa ali alucinações, causa um apagão, perda de consciência. E até pela conversa ali da Cobell com ele, né, no momento que ela fala, tipo, já faz, né, desde quando eu trabalhava na fábrica que eu não usava, mais ou menos o contexto ali. Eu fiquei pensando, né, no começo eles falam, basicamente a Lumon usa trabalho infantil, trabalho escravo, é o que a gente entende ali pela conversa. Eu fiquei, pô, será que ela criou pra, tipo... Né, eles usavam droga, éter, pra talvez não ficar sobrecarregado com o trabalho deles. Será que foi por isso que ela criou a ruptura? Pra não ficar pensando no trabalho? Aí a Lumon achou bacana, né? Pra usar, ao invés de drogar os funcionários, separar, né, a vida deles. Até, inclusive, quando a Cobell tá fuçando ali nas coisas da tia, tem um pôster escrito que é alguma coisa sobre work-life balance promovendo o processo de ruptura. Então, fiquei pensando se tem alguma associação com isso, se foi alguma motivação pra ela, né, o fato deles fazerem um trabalho, que a gente não sabe o que eles fazem, até agora a gente não sabe o que, né, a gente sabe que era uma coisa que não deve ser muito legal, que eles usam trabalho infantil, que tem toda que eles criam esse culto em volta da empresa, talvez até pra convencer de que é uma coisa que eles precisam fazer, mas no fundo a gente sabe o que tá acontecendo. A gente não sabe qual produto estão produzindo, mas eu fiquei com essa ideia na cabeça de repente ela ter criado a ruptura porque eles não aguentavam mais trabalhar naquele modo ali, e aí por fim das contas criou a ruptura, eles não precisavam mais dos funcionários daquele jeito e a cidade ficou quebrada que eles foram embora para outro lugar, né? Foi basicamente isso que eu entendi. Mas o fato é esse, é um episódio que mesmo ele sendo mais curtinho, começando ali mais devagar, ele revela muitas coisas pra gente. E também, né, nesse lado aí de usar o éter como um escape, a gente vê também que a própria tia dela, né, quando de novo, esqueci o nome dele, do cara que apareceu nesse episódio. O Hampton. O Hampton, quando ele chega lá... da Phoebe de Friends, que eu olhei o olho dele e falei, putz, esse olho é inconfundível. Pois é, a hora que ele chega lá junto com a Cobell na casa da tia, ela fala, eu não quero esse traficante na minha propriedade.
E aí a Cobel responde, você que deixou ele viciado, né? Porque justamente ela, pelo jeito, ela era uma seguidora fiel, talvez até tinha também ali um cargo de certa importância, então acredito que o uso do éter lá dentro da Lumon, antigamente pelo menos, era realmente algo muito comum entre os funcionários que trabalhavam ali, até porque no comecinho do episódio você vê, né, pessoas bem velhas, que parecem até meio viciadas, com vários problemas. Talvez a própria mãe da Cobel também, não sei, né, porque tem ali o quarto dela, que ela tinha um negócio respiratório do lado do leito ali onde ela supostamente morreu, então Sim. tem bastante coisa relacionada aí ao éter, né? Quem diria que, no fim das contas, teria uma importância grande até aí pro desenrolar da série. Na cidade inteira, né? Logo no comecinho, no café, tem a Rose, que ela usa lá um tanque de oxigênio, né? Tem um cara que é super parecido com o David Lynch, ele pela milésima vez sendo citado aqui, e também o cabelo dele é muito parecido, né? E aí o cara dá um potinho lá de éter pra ele. Quando a Cobel tá escovando o dente, tem o cara lá cheirando éter no saquinho também, que ele desmaia, basicamente. Então a cidade foi consumida por isso e abandonada. Por isso que, né, você vê o Hampton bravo com a Cobel desde o começo, né? Porque é meio que culpa dela, no fim das contas, uma boa parte do tamanho que a Lumon atingiu. E só um detalhe também, né? Pra quem gosta de referências de outros filmes, etc. Aquele comecinho do carro indo, aquela estrada bem sinuosa. Eu até procurei pra ver se era tomada por tomada. Não é. Mas é o começo de O Iluminado, sim, 100%, né? Tem uma ou duas tomadas que são iguaizinhas. Até o desenho da estrada é parecido. O Iluminado tem uma questão de neve muito forte, especialmente quando o filme vai caminhando pro fim. Então essa referência não ficou perdida ali no meio do caminho. E eu acho que esse foi o primeiro episódio de Severance em que no presente a gente viu um céu azul. Tem em uma ou duas tomadas, a hora que ela vai encontrar com ele na frente da fábrica velha de éter, que o céu tá azul. Eu falei, olha, isso ainda existe. Sei lá, tem gente que acha que é um mundo pós-apocalíptico, não sei, mas tem um céuzinho azul. No passado a gente viu, no episódio passado especialmente, da história toda do Mark com a Gemma, etc. Mas isso aí me chama a atenção. Você fala, olha, é uma cor que existe, né? Que curioso. Tem azul céu ali também, né? E uma outra coisa que eu achei engraçada também, a hora que a Cobel tá falando que ela inventou, né? Tá aqui, o circuito, blueprint, basic code, overtime contingency, Glasgow block, só o que apareceu até agora na série, nada mais. Assim, só citou o que a gente sabe. Ela chutou ali, deu uns exemplos, só o que a gente já viu até agora. Eu achei bem engraçado. E é isso, né? Agora a gente tinha comentado, né, que você tem um inimigo, aí aparece um inimigo maior ainda, os inimigos viram amigo em comum pra vencer o inimigo maior. É o que vai rolar, e a série termina, o episódio pelo menos termina com aquela música Firewoman do The Cult, que acho que ficou perfeita pra terminar o episódio, com aquela empolgação assim. É o estilo da Cobel, né, que ela tava escutando Stone Roses, acho que tinha sido no comecinho dessa temporada, então dá pra ver que o lance dela é rock dos anos 90 aí. Mas acho que não foi um episódio... A gente tá com saudade de ver o pessoal lá no Severed Floor, claro que tá, né? E eles sabem disso, então vamos segurar. A gente deve ter um pouco disso no próximo episódio, né? Mas eu acho que de mitologia foi um bom episódio pra a gente ter as ferramentas e pra explicar um pouquinho pra gente poder fazer sentido agora. Entender a motivação da Cobel, por que ela tava virando a casaca, né? A gente tinha visto um pouquinho disso no começo da temporada, mas era só porque a gente achava que ela tava brava porque tinha mandado ela embora, né? Então, teriam oferecido ela um cargo que não existia, mas que era um cargo de... Lembra do comecinho da reunião dela com a Helena? E ela, vocês não me valorizam, né? Agora a gente sabe por quê que ela sente que a Lumon deve alguma coisa a ela, né? Então acho que desse ponto de vista foi um episódio útil, eu diria. Mas tá com nota 6.7 lá no IMDb, é de longe o episódio com a pior nota. Acho que o pessoal da série já sabia que isso poderia acontecer mesmo, até por isso o episódio vai até meio curto, né? Mas tá aí, mais um pra conta. Mais um pra conta, reta final. Eu sempre falo reta final, mas agora é pra valer mesmo, porque a série, a temporada terá 10 episódios, então nessa semana teremos o episódio 9, o penúltimo episódio da temporada. E, né, eu acabei vendo ali nas thumbs ali do Apple TV Plus, né, o nome é After Hours, então nessa quinta-feira à noite para os ansiosos, já teremos aí o episódio After Hours, que vai ser mais longo, né, para os preocupados, ele vai ser um pouquinho mais longo do que esse de 37 minutos. Uhum. Eu tô curioso, tem um filme velho do Scorsese chamado After Hours, e é um filme, é uma comédia super pouco a ver com o que a gente conhece ali do Scorsese,
E em Ted Lasso, inclusive a Rosanna Arquette tá nesse filme, a Rosanna Arquette, que é a irmã da Cobell, né, na vida real. E nesse filme, a gente viu em Ted Lasso um episódio que era Beard After Hours, que o Beard sai pra cidade, ele bebe, é um episódio todo malucão, assim, todo meio surreal, e aí tem até um pouquinho de Laranja Mecânica, e também chama Beard After Hours, o filme chama After Hours, tô curioso pra saber se também vou fazer uma espécie de homenagem aí ao Scorsese nesse episódio, e chama The After Hours, então é diferente só de After Hours, mas esse é o próximo episódio, já tô curioso, vamos torcer pra pelo menos agradar mais o pessoal, porque eu sei que muita gente fala, não sei, hein, não curti. Agora, o que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio pra vocês poderem dar umas piadinhas se vocês quiserem, é que de ontem pra hoje, no festival South by Southwest, que tá rolando lá no Texas, rolou um painel, uma conversa entre o Ed Kill, que por muito tempo foi o líder do iTunes da Apple, e é o cara que tá à frente da parte de acordos, etc., de tudo que tem a ver com o Apple TV Plus, e o Ben Stiller, que é o produtor de Severance, ele virou porta-voz de Severance, né? Ele tá à frente aí por conta da notoriedade dele. Então rolou um painel de uns 45 minutos. Você chegou a ver, Felipe? Eu não assisti todo, vi um pedacinho só. Não espere nada demais, assim, de spoilers, até porque, pra quem estava lá, eles mostraram um trechinho do próximo episódio, mas não tá na internet isso, então, só um bate-papo normal, né, descontraído ali. Fazia tempo que eu não via o Ed Kill, inclusive, então, né, tava sumidinho, agora apareceu pra falar de Severance, né, mas pra quem curte a série, vale a pena dar uma espiada. Agora uma outra coisa que nem tá na nossa pauta, mas eu lembrei que eu li esse fim de semana, uma matéria do site The Drive, eu vou até mandar o link pro Marcos aqui, porque é muito legal e eu acabei lembrando disso, que fala sobre como que foi, eles conversaram com o pessoal da série mesmo, sobre como que foi escolher os carros que eles usam nas séries, pra cada personagem. Legal. É uma reportagem bem longa, conversam com o diretor e tal. E assim, é um processo muito legal deles explicando que, tipo, pô, a ideia da série é deixar a linha do tempo confusa, né? Então, eles tiveram um trabalho imenso pra escolher qual carro combinava com cada personagem, qual carro que ia ser legal, ir atrás desses carros, né? Porque todos são carros bem antigos, e explicando que até, não lembro se era o carro da Cobell, mas que é um carro que ele era a diesel, mas eles não podiam gravar com nada diesel porque fazia muito barulho no estúdio. Eles tiveram que achar alguém que trocasse o motor do carro para um motor a gasolina, para o carro não fazer tanto barulho na gravação. Enfim, uma reportagem muito legal. Vou deixar o link aqui também, acabei de mandar para o Marcos. Para quem gosta, né, de carro e de Severance, vale a pena a leitura. Muito bacana. A gente tinha notado já, especialmente sobre os carros, né? Você pega no estacionamento da Lumon, é aquele bando de carro velho quadradudo, né? Que a gente até falou sobre como isso é o contraste com parece que a série é no futuro, e no fim das contas, óbvio, é de propósito. Até nessa matéria, pelo que eu tô vendo aqui, eles falam um pouquinho sobre isso. Bem interessante. Vale a pena dar uma espiadinha pra quem curte ou carro ou Severance mesmo. Mas sobre o papo do Ed Kill com o Ben Stiller, é engraçado que eu também pensei, nossa, fazia tempo que o Ed Kill tava sumidão, né? Ele deu uma envelhecidinha, sabe aquela murchada de velho, assim, quando começa a murchar, tá um pouquinho assim, né? Ele era mais cheinho antes, e não tem dinheiro no mundo que arrume dentes, aparentemente, né? Mas eles falam sobre ali, né, toda... Assim, não vai ter nenhuma grande revelação, é o Ed Kill elogiando o Severance e o Ben Stiller elogiando a Apple TV. Então fica aquele festival de elogios, mas ainda assim é interessante falarem sobre a série, especialmente pra quem gosta da série, né? Tem histórias que o Ben Stiller conta que ele já tinha até contado no podcast, como por exemplo que a Apple não queria que o ator que faz o Mark S fosse o ator, que eles queriam outra pessoa, tal. Ele deu uma aliviada pra contar a história ali na frente do Ed Kill, foi um pouco mais tenso do que ele fala ali. Mas ainda assim é um papo de uns 40 minutinhos aí que, pra quem curte a série, é interessante. O link vai estar na descrição, junto com esse link da matéria do The Drive. Mandou bem, Felipe, não tinha visto isso não. E pra passar a régua na parte de Severance, o Luiz Cláudio Arruda mandou pra gente que ele fez um simulador da experiência do que é ser um refinador de macrodados. É o lumon-mrd.vercel.app. O link vai estar aqui na descrição. E muito interessante, parabéns pro Luiz por ter feito. Você acessa, tem ali, você vai passando com o mouse, os números, vai aumentando, é bem estilinho ali de você capturar os números, mandar nas caixinhas para concluir cada um dos arquivos. E entrando lá, eu já vi que eu tô em Cold Harbor, então eu já dei um pouquinho de medo. Mas já tá na descrição aqui o link. E parabéns ao Luiz por ter feito esse projeto. E detalhe, tem até a musiquinha que fica tocando de fundo, né? Pra dar um clima maior aí ao seu macro refinamento de dados. Muito legal.
Excelente. Muito bem, vou começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas e um follow-up brasileiro, porque a gente tinha repercutido já não um desentendimento, não tem esse eufemismo, né? Um problema regulatório que a Apple ia ter que lidar por aqui, envolvendo a App Store, sideloading e etc. A gente falou como isso tinha sido decidido, que a Apple tinha 90 dias para adotar, e depois a Apple conseguiu uma liminar para suspender isso, que era um prazo muito pequeno. Mas agora desfizeram o que tinham desfeito, né, Felipe? O que aconteceu na semana passada? Pois é, tivemos uma reviravolta nesse caso, então já comentamos aqui no Fonte algumas vezes sobre, porque lá no ano passado ainda tivemos o CAD, que é basicamente o nosso regulador antitruste aqui do Brasil, né, que regula empresas, comércios. O CAD determinou que a Apple tinha ali, né, na época, 20 dias para mudar toda a questão de App Store, liberar sideloading aqui no Brasil. A Apple, é claro, recorreu, conseguiu na época, né, uma liminar ali para que ela não precisasse fazer isso com pressa. A justificativa era justamente que ela alegava que não dava para fazer em 20 dias, né, limitações técnicas, que ela precisava de mais tempo, que ainda assim ela não concordava, e aí isso ficou suspenso. Agora tivemos uma reviravolta no caso, porque o TRF decidiu na semana passada que o CAD estava certo nas exigências deles. E agora, né, um desembargador determinou que a Apple tem 90 dias para cumprir as decisões do CAD, ou seja, tem 90 dias para basicamente liberar o sideloading no Brasil, permitir os marketplaces, tal qual lá na União Europeia. E é claro que a Apple está recorrendo, a Apple até falou, né, mandou uma nota para a imprensa, aquela conversa que a gente já sabe, né, que e abrir o iOS vai deixar o nosso ecossistema menos seguro, a Apple acredita em competitividade, toda essa ladainha que a gente já sabe, que é a mesma coisa que eles falam no mundo inteiro quando tem um processo desse. Então, basicamente, para resumir a notícia a decisão do CAD volta a valer a Apple, só que agora, né, esse juiz deu 90 dias e não 20 para a Apple adotar o sideloading. É claro que a Apple está recorrendo, não é nenhuma surpresa, é claro que ela vai tentar artimanhas para segurar isso como ela já conseguiu aí por um tempo, mas parece que a coisa está bem séria e parece que o Brasil está bem determinado a fazer a Apple, né, permitir aí o sideloading aqui no Brasil, justamente com esse argumento de, né, competitividade. O próprio juiz, porque até então o argumento era que não tinha urgência, né? A própria Apple falava, não tem urgência para a gente fazer isso. E o juiz falou, não, tem urgência sim, porque enquanto vocês estão limitando, né, aplicativos de terceiros no iOS, vocês podem estar basicamente matando o negócio de alguém. Então, esse é o argumento do juiz, né? E a Apple vem com aquele argumento de a privacidade, a segurança, que a gente já conhece. Então, provavelmente a Apple vai tentar alguma coisa para segurar esse processo de novo, mas me parece que tá ficando cada vez mais sério, né, Marcos? Tá ficando cada vez mais sério e eu não consigo imaginar isso ligado daqui a 3 meses. Porque parece que é o tipo de coisa que eu conseguiria fazer, dar uma esticada a mais. Eu vi muita reação do tipo, que absurdo, eu não quero que mexa no meu telefone. Eu falo, tá, só não faz, né? Mas aí tem gente que tem um pouco de dificuldade em lidar com esse tipo de coisa, né? Mas é claro que o fato dela já ter ligado isso em outros lugares do mundo, né, dá um pouco mais desse peso. Fala assim, não, é só fazer. Claro que não é só fazer. Eu acho que a gente, daqui a 90 dias, não vai estar com isso ligado, vai conseguir uma outra liminar, alguma coisa assim, porque esse é o papel e o trabalho dela. Mas tá aí, acho que esse é um bom exemplo do que a gente sempre comenta aqui, que se ela for processada no Tuvalu por não ter carregador na caixa, ela tem que ir atrás, tem que brigar, tem que recorrer, ela tem que ganhar esse processo, porque ela perde no Tuvalu, amanhã nos Estados Unidos. Ela perde nos Estados Unidos, pronto, no mundo inteiro. Então, viu isso ser feito na Europa e agora aqui no Brasil, com um discurso muito parecido. O Brasil tende a adotar as coisas que acontecem na Europa, então tem a própria LGPD, que é baseada na GDPR lá. O nome é literalmente tradução do Google Translate, assim. A lei de inteligência artificial também super, eu acho que é copiada, não tem como falar de outro jeito, é copiada de lá. Então é claro que essa ia acabar mais cedo ou mais tarde vindo para cá também. Mas eu, assim, vendo como é que é na Europa, que não fez a menor diferença para grande parte do mercado, ainda mais com as dificuldades todas que a Apple colocou junto do sideloading, a parte de pagamentos, tudo bem, você não quer pagar 30%, paga 27% e se vira com o resto. E até agora a Europa não conseguiu, né, resolver isso, então não espero que a coisa esteja resolvida aqui no Brasil também dentro de 3 meses, mas
como eu escrevi recentemente no Mac Magazine sobre como está na hora da Apple abrir o iPhone, essa é uma das questões de abrir o iPhone, porque eu concordo com a premissa de que esse tipo de regra de gesso que ela coloca impede possibilidades que a gente não sabe o que é, mas que impede possibilidades, jeitos novos de você explorar. A matéria lá fala sobre explorar o aparelho mesmo, né? A App Store é uma outra coisa, mas ainda assim permitir aplicativos que não existem, não dá para existir por algum motivo com as regras atuais. Então, hoje eu já mudei muito de ideia sobre isso. Quanto mais eu me informo, mais eu vejo que é um meio do caminho que é a resposta certa, como geralmente é com as coisas, né? Mas eu gosto mais da ideia de estar um pouco mais aberto, sim. E não vou obrigar ninguém a instalar aplicativo por fora no seu iPhone. Se você não quiser instalar, você não instala. Fácil, né? Então eu acho que eu vejo com bons olhos. É uma pena que seja, né, de cima para baixo, o governo, aí já embola mais a situação. Mas como a Apple já mostrou que não vai fazer isso de bom grado, e de alguma forma a gente vai ter que chegar naquele resultado que seria ideal, interessante para todo mundo. E se esse for o caminho, paciência, mas eu acho que é melhor que nada. Inclusive o juiz ele foi para esse lado também, porque a Apple falava que isso vai impactar muito o nosso negócio, vai prejudicar a gente. Falou, não, mas se fizeram isso lá na Europa e não mudou nada para vocês continuam ganhando muito dinheiro. Então assim, é isso que o Marcos falou, né? Aconteceu num lugar, fizeram o processo, foi para frente e não mudou nada para a Apple na prática. Óbvio que mudou, mas ela continua ganhando muito dinheiro, realmente. Então, os outros países vão atrás. O Japão, como a gente já falou algumas vezes, já aprovou também uma lei para mexer ali com a questão das lojas, incluindo a App Store. A Apple também vai ter que fazer isso em algum momento lá, mas da mesma forma, ela está tentando, está enrolando, vai segurar ao máximo. Então, quem sabe aí o Brasil vai ser, né, a segunda região, né, tirando a União Europeia, a implementar o sideloading figuras, mas também não acredito que isso vai acontecer em 90 dias. Se eu tiver que dar um chute assim para algo rápido, eu diria que talvez, porque 90 dias daqui, a gente tá em março, isso vai ser junho. Talvez no iOS 19 beta, exato, ela apresente alguma coisa para ser lançada final do ano para todo mundo e ela vai segurar enquanto der, né? Mas 90 dias mesmo acho muito difícil. Acho que isso vai ficar para final do ano que vem, se for rápido, e se a Apple não conseguir derrubar isso em algum momento, porque tentar ela vai, né? Eu ia dar exatamente esse chute. Não parece, mas a gente está mais perto da WWDC do que do começo do ano. A gente já passou da metade do caminho, né? Então, eu acho que apresentar isso na WWDC até ver que talvez improvável, mas por que não, né? Como uma coisa maior, de sistema, porque aí ela faz do jeito que ela quer, basicamente, que não é exatamente como o Brasil quer que ela faça, que é como ela fez na Europa. Então, ela tentar apresentar a solução dela. Olha, tivemos uma ideia aqui, como a gente é benevolente, agora pode fazer isso, né? Não é o que o Brasil pediu, mas vai, né? Então acho que pode ser uma coisa parecida com isso também. Então acho que é um bom chute, um bom prazo para isso acontecer, esse tipo de anúncio aí na WWDC. Inclusive sobre esse lance de abrir o iPhone, o Felipe Cipriano, abraço para você, Felipe, falou o seguinte, que ele acha complicado essa ideia de que o modelo do Mac seria a resposta para o iPhone, porque umas partes só existem pelo legado e a menor segurança não é tão grave no device que está presente em menos lugares e situações do que um celular que está, né? Não por acaso, o Pegasus tem um telefone como alvo e não é o caso de computador. Ele falou que claro que tem muito para abrir no iOS e vendo o pedido da Meta para a União Europeia, né? Dá para imaginar um framework para comunicar com aparelhos garantindo a segurança, mas a Meta, a gente até brincou, né? Justamente a Meta é o exemplo, mas enfim. Mas a Meta também pede para lidar com dados sem nenhuma amarra. Dá para imaginar também o abuso, como foi até o caso da Onavo, aquela VPN que a Meta comprou, e até pagava os jovens para poder eles compartilhar a conexão, espionar todo mundo ali. Eles usaram até esses dados para ver quando que era a melhor hora de atacar o Snapchat, por exemplo, né? Ele falou que vê um perigo de reguladores aprofundarem pouco a discussão e darem um passe livre, e isso é 100% possível também, né? Com certeza. Por isso que eu acho que o que o Marcos comentou ali sobre o caso do Brasil, que a Apple tinha que fazer do jeito dela. Porque se ela faz antes, ela fala, tá aqui, eu fiz do meu jeito, tem a privacidade, tem a segurança e também tem um meio termo ali para o usuário fazer o que ele quer. Se ela não faz, quem vai obrigar ela a fazer são os reguladores. Aí eles vão obrigar do jeito deles. Então, é muito mais fácil a Apple fazer do que esperar alguém mandar ela fazer. Exatamente. Agora, teve um outro caso que a gente tinha discutido aqui recentemente, envolvendo também Apple, processo, isso tem a ver com o Apple Watch, que ganhou um capítulo final são sempre vários capítulos finais, né? Ganhou um. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você acessar gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ
no checkout. A Gorilla Shield oferece uma infinidade de capinhas, de películas, de cabos de todos os jeitos. Tem o comprido, tem o curto, tem o trançado, tem o mais tradicional, tem o USB-C, tem o USB-A, tem o Lightning. E, além disso, ela oferece também acessórios para o seu dia a dia de computador. Então, tem uma base que eleva o MacBook Pro que eu uso. Faz parte hoje em dia do meu MacBook Pro, sim, isso parece que está enterrado na mesa. Super curioso, né? Para ficar uma coisa mais ergonômica. Tem mochila de dia a dia, mochila dessas de levar no avião, mala mesmo de viagem no avião. E você pode acessar tudo isso em gorillashield.com.br. Além disso, tem microfone também, aquele de lapela, para você poder gravar uma coisa rapidinha aí e postar se você tem grava vídeos, coisas desse tipo. Então vai lá, gorillashield.com.br e usa o cupom GHZ no checkout para ganhar 5% de desconto cumulativo. Com os descontos, sempre tem desconto no site e você pode ganhar ainda mais desconto. Tem, por exemplo, fone de ouvido, eles têm o Earbuds G Pro, que parece muito com os AirPods. Se você comprar um par, você leva 2 pares. Então vai lá, gorillashield.com.br, cupom GHZ no checkout, 5% de desconto cumulativo com os descontos no site. Muito obrigado à Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, Felipe, tem 2 casos envolvendo Apple Watch e coração, né? Um deles é o processo da Máximo, que eu achava que já teria sido resolvido a essa altura, porque o CEO e fundador da Amazon foi chutado da empresa por conta desse processo, que ele não queria fazer acordo. Eu falei, bom, se ele não queria fazer acordo, tirar o cara que vai ter acordo. Ainda não teve. Mas teve um outro processo que a Máximo estava usando como base no processo dela própria, que era contra a AliveCor, que também tem a ver com patentes, toda a parte de análise e acompanhamento cardíaco do Apple Watch. Era uma briga que vinha de antes, né? Acho que de 2021 começou essa briga, e a Apple ganhou, ou até que a AliveCor recorra, ela está vitoriosa. O que aconteceu nesse processo? Isso mesmo, teve uma decisão lá, né, na Corte dos Estados Unidos relacionada a patentes, né, ao escritório de patentes, que basicamente deu ali uma vitória para a Apple. Para quem não lembra, é igual o Marcos falou, a Apple está enfrentando 2 processos, tem o da AliveCor e tem o da Máximo. E a Apple estava enfrentando também, né, processo por conta de infringir patentes, só que agora teve primeiro veio uma decisão, acho que foi em junho de 2022, né, o ITC, que é a comissão ali de comércio, concordou que a Apple teria, sim, infringido patentes da AliveCor. Claro que a Apple recorreu, tentou várias coisas, e por fim das contas, depois, se eu não me engano, um tempo depois, veio uma decisão falando que essas patentes elas eram muito óbvias, muito genéricas, e por fim, né, em cima desse argumento, o tribunal ali de apelação dos Estados Unidos conseguiu invalidar essas patentes da AliveCor. Então, no caso, a Apple não vai ser penalizada porque eles basicamente compraram, né, essa conversa de que as patentes eram genéricas demais, que não tinham que ser patenteado ali, e por conta disso a Apple não será penalizada. Então, uma vitória, né? Porque esse caso, ele não chegou ao contrário do caso da Máximo, que levou a Apple a desativar. O recurso está desativado até hoje lá nos Estados Unidos, né? O dioxímetro, se eu não me engano, que tiveram que desligar lá. Mas esse não chegou a ter nenhuma penalização, né? A Apple não chegou a ter vendas banidas ou ter que desligar nenhum recurso. E agora, então, para a Apple, menos uma dor de cabeça. Mas para quem achou que, né, confundiu ali com o caso da Máximo, o da Máximo continua nesse imbróglio mesmo. A gente até repercutiu aqui o que o Marcos acabou de comentar, né, que trocaram lá de CEO, mandaram o CEO para fora, então o pessoal achou que talvez isso resolveria, mas por enquanto nada. Então o caso que baniu temporariamente as vendas do Apple Watch lá fora e que fez a Apple desligar o oxímetro nos Estados Unidos, continua rolando esse processo, não mudou nada, mas para a Apple, né, uma vitória aí, menos uma dor de cabeça para ela ter que se preocupar. É interessante que eu tentei achar rapidinho aqui as patentes específicas que a AliveCor estava reclamando que a Apple estava infringindo, e aí se acessa o site da AliveCor em que ela citava as patentes, a página não existe mais. Aí eu cacei aqui no Wayback Machine, tem basicamente só a reclamação dela, ela não lista mesmo as patentes, e esse é o problema que a gente vê com os processos envolvendo patente. E é sempre um risco para a empresa que é a dona da patente processar alguém que está infringindo. Especialmente no caso da Apple, que já tem muita experiência em ser processada por conta de patente. Porque um dos resultados é o quê? A Apple convencer o tribunal de que a patente é inválida, como a Apple fez. Assim, é muito genérico, né? Você patenteou um sistema tubular de distribuição de material sob pressão segurado pela mão. Você patenteou uma caneta, né? Aí qualquer pessoa que for fazer uma caneta,
É um exemplo muito idiota que eu tô dando aqui, tirando de improviso, mas tem patentes que são genéricas demais. Ela tinha, quando ela consegue a patente, você consegue a patente, tudo bem, né? Mas se você botar a justiça para olhar com um microscópio, pode ser que a patente seja invalidada, e foi o que aconteceu ali, né? Você não pode patentear uma coisa tão genérica e tão, não é simples a palavra, mas como foi o caso, então é sempre um risco. E aí volta o que eu acabei de falar, né? Cada vez que a Apple ganha um processo desses, ela consegue entender e reforça o cinturão de utilidade de argumentos que ela tem em outros processos, assim como quando ela perde, fica mais fácil de outros acusantes ganharem em processos parecidos, né? E juntando uma outra coisa também, desse caso do Brasil e etc., eu acho que a Apple tem que passar a ser mais cuidadosa com o que ela fala de defesa na hora de tentar se livrar de um processo. Porque no caso da App Store, né, é uma coisa existencial pra gente, se vocês obrigarem a gente a mudar, vai estragar irreparavelmente o nosso negócio. É um blefe, porque se obrigar a mudar e você não estragar irreparavelmente o seu negócio, vão falar, tá vendo? Você falou isso das 12 outras vezes e não estragou. Vocês seguem aí com a empresa mais valiosa do mundo do mesmo jeito. Então acho que os argumentos só tem que começar a adaptar um pouquinho e não ser sempre tão no extremo e tão caótico. Porque a hora que ela perde não é caótico, falando, tá vendo? Pedrinho e Lobo, né? Então nesse caso, ela ganhou. Vamos ver aí se vai ter algum tipo de novo recurso. Esse já foi o tribunal de recurso. A Lifecore falou que vai seguir explorando todas as opções legais que ela tem em mãos ainda para inclusive outros recursos que ela possa colocar aí na mesa. Então, esse também, nenhum processo termina, né? Ele sempre acaba no acordo quando ninguém aguenta mais brigar sobre isso em tribunal. Foi o caso da Apple com a Samsung, né? Acho que é um dos mais clássicos que a gente viu desse tipo de coisa. Então, isso vai ser basicamente a mesma coisa. E eu aposto que isso vai, de um lado ou do outro, vai acelerar a resolução do caso da Máximo. Porque ela vai chegar na Máximo e falar, tá vendo? O tribunal concordou a gente com a Lifecore que a gente tinha perdido. No nosso caso com você, o tribunal está do nosso lado. Você não quer fazer um Pix e fica tudo certo, né? Então acho que vai ser uma coisa mais por aí, né? Fazer um Pix não, passar, enfim, vocês entenderam, né? Que Pix lá, né? Que a Apple teria que pagar para Máximo, não é o Máximo pagar para Apple, mas deu para entender. E seria um cheque, né? Estados Unidos a gente já sabe. mas sim, provavelmente esse caso vai ajudar a Apple a ter ali mais argumentação para tentar acelerar o caso da Máximo, porque sempre quando a gente comenta essas notícias aqui na fonte, eu lembro, putz, é verdade, né? A Apple desligou o oxímetro nos Estados Unidos e ficou por isso mesmo. Me surpreende muito, porque, assim, óbvio que a Apple está tentando, mas eles tentaram fazer um alarde inicial e, no fim das contas, parece que ninguém ligou muito, parece que ninguém se importou muito, todo mundo continua comprando Apple Watch, então, até falou, poxa, né? Será que um recurso meio insignificante, talvez? É legal ter, claro, eu acho super bacana, mas pelo jeito, quando a gente fala do usuário médio que compra Apple Watch, a galera não se importou muito, né? Não, é verdade. Agora, seguindo, e até isso cola um pouquinho com talvez os Meta Ray-Ban Glasses Stories que a gente comentou agora há pouco, né? Que faz um certo tempo eu comento que AirPods seriam o veículo perfeito para a Apple colocar câmeras, não para você sair tirando foto com as orelhas, mas sim para usar o que eu falo que é uma computação contextual, de usar a câmera para ver o que você está vendo e você interage com uma assistente que talvez um dia chegue, a gente vai falar sobre isso, mas com uma câmera já ali entendendo o contexto, né? Pula uma etapa de você apontar a câmera e falar o que é isso, né? Que é o que tem hoje no iPhone, o Google acabou de lançar uma coisa, quer dizer, vai chegar no iPhone, né? Mas o Google lançou uma coisa parecida, o ChatGPT tem também, e o Gurman tinha comentado algumas vezes que a Apple poderia, talvez, investigar AirPods com câmeras, mas ele falou no último fim de semana que a Apple está ativamente desenvolvendo, né, mais investigando, mas que aparentemente isso foi alçado a virar um projeto de verdade de um produto que tem grande chance de acontecer. E eu não sei você, Felipe, mas eu fiquei bem animado com essa história. A gente já escuta sobre esses AirPods com câmeras há bastante tempo, inclusive acho que toda vez que sai essa notícia, eu tenho certeza que alguém se imagina virando a orelha assim pro lado, pro outro e tirando foto das coisas. Não é isso. A gente até comentou outros episódios à fonte que câmera basicamente é um sensor para detectar coisas ali ao seu redor. Então é mais para esse lado mesmo. Mas pelo que o Gurman disse, a Apple, né, que investigando, a Apple sempre está investigando muita coisa lá dentro. Né? Ela deve estar investigando dobrável, está investigando AirPods com câmera, deve estar investigando drone, drone, robô, enfim.
Mas entre investigar e virar o projeto, tem uma distância, mas pelo que o Gunman falou, a ideia de AirPods com câmera parece que realmente virou ali um projeto mesmo para ser lançado, para virar um produto real que vai chegar no mercado. Não vai chegar tão cedo, porque ele até fala que apesar de ter se tornado, né, algo que está sendo desenvolvido, não é algo para os AirPods Pro 3, que eu chuto que deve sair aí final do ano. Geralmente AirPods saem junto com um iPhone, né? E faz tempo já que a Apple não atualiza os AirPods Pro, então talvez ali finalzinho do ano a gente tenha AirPods novos, mas ele já falou que não é para essa próxima geração. Então a gente está falando aí de algo para daqui 3 anos, provavelmente. Se ela lançar algo esse ano, geralmente AirPods tem um gap a cada 2 anos que eles lançam novos. Então acredito que a gente está falando aí de algo de 2 a 3 anos para termos esses AirPods com câmeras, mas o uso, é claro, provavelmente seria para melhorar o contexto de inteligência artificial. Já falei várias vezes de como que os óculos da Meta têm a IA da Meta embutida ali, então você pode só tá andando na rua, aponta para uma árvore e pergunta, que árvore é essa aqui? Ele vai lá, tira a foto e responde para você na hora. Então acredito que a Apple poderia usar esses sensores nessas câmeras, não para você ficar tirando foto das coisas, mas para entender o que está acontecendo ao seu redor, até de repente para você, puxando aqui algo que não existe, que a gente vai falar disso, né? A Siri contextual, que foi adiada e daqui a pouco a gente vai entrar nisso, mas a ideia da Siri contextual que a Apple mostrou na WWDC, ela responder coisas, né, sobre o seu histórico no device, né? Tipo, o lugar, a cafeteria que fulano me indicou semana passada por mensagem. Mas agora imagina isso pegando, sei lá, câmeras, né, apontadas para o mundo externo. Pô, qual que é o nome do lugar que eu passei na semana passada que na frente tinha uma plaquinha azul? Seus AirPods gravaram isso, lembram e respondem para você. Eu acharia super legal e acredito que a ideia seja essa, né? Você ter ali referências contextuais do mundo externo para depois você perguntar algum lugar que você passou, para de repente você tá passando em um lugar que possa ser do seu interesse, a própria, né, Siri te recomendar alguma coisa ali para, esse lugar aqui parece algo que você gostaria, ou até em questão de acessibilidade, né? De repente avisar que tem um carro vindo, alguma coisa assim, sei lá. São muitas utilidades, mas a ideia provavelmente é essa, integrações relacionadas com inteligência artificial. E eu lembro que o Ming-Chi Kuo também falou que a Apple poderia usar isso para melhorar o uso dos AirPods com o Vision Pro, né? Porque daí você teria não só os sensores do Vision Pro, mas também câmeras apontadas para os lados, né? Que os sensores do Vision Pro eles estão apontados para frente e para baixo para pegar suas mãos. Aí com os AirPods você também teria câmeras para os lados para melhorar ainda mais a detecção de ambiente, talvez, né, juntar ali com a questão de áudio espacial, direcionar melhor o som. Então tem vários usos, mas relaxa que nenhum deles é para você ficar virando a orelha para o lado e tirando foto dos outros. Existem algumas vantagens enormes que eu vejo para uma coisa dessa. Uma delas, por exemplo, Felipe, você usa, né, o Waterminder, você falou esses dias? Sim. Imagina você não ter que ficar cadastrando manualmente como fazer uns incas cada vez que você toma um copo d'água, que eu acho que é a coisa mais contraproducente que existe. É tão básico, assim, né? Imagina você ter a câmera que já ela viu se você colocou 200 ou 300 ml, se é água, se é suco, e vai fazendo sozinho o negócio, né? Esse é um exemplo. Outro, comida, é parecido, né? Então, para quem usa o MyFitnessPal, que você faz o registro, tal, o Strogonoff, você bota lá. Então, esse tipo de coisa proativa seria extremamente útil no dia a dia. A segunda coisa é isso que o John Siracusa, o programador gringo, ele fala que são os live streams, né? É registrar tudo a respeito do que passou na frente dos seus olhos, aconteceu na sua vida, indexar e tornar isso buscável, virar uma memória de verdade de tudo ao seu respeito. E você ter uma câmera analisando isso, seria perfeito. Aqui existe o asterisco óbvio e gigantesco de privacidade. Existe. Agora, acho que de todas as empresas do mundo que tem a ver com tecnologia, a Apple é a que a gente tem que desconfiar menos. Tem que desconfiar. Só que menos. Então, existe a questão, por exemplo, a gente pega o Google Glass, que saiu lá faz, acho que 2004, sei lá, um tempão, e as pessoas apanhavam na rua, porque estavam usando isso, porque como você usa, tem uma câmera apontada para mim. Hoje em dia, ter uma câmera apontada para você já não é mais, assim, uma grande coisa. Em 2004 eu viajei. Mas não é uma grande coisa, porque todo mundo tem câmeras o tempo inteiro em público, né? Ainda assim, é uma invasão você ter alguém que está com a câmera nos olhos apontando para tudo, mas acho que a gente foi dessensibilizado um pouquinho em relação a isso, não tem mais expectativa de não ser filmado assim como existia há 10, 15 anos, né?
Mas ainda é uma questão que não estará resolvida, mesmo que seja a Apple que lance um negócio desse, óbvio. Mas eu acho que esse caminho é meio não tem volta, é meio inevitável. Se alguém for fazer isso, eu prefiro que seja a Apple fazendo. Mas tem mais vantagens do que você só tá usando o fone de ouvido ali e falar, escuta, que planta é essa? Ele fala a planta e pronto, né? Que é sempre o exemplo. Que nem agentes que compram passagem aérea, que é o exemplo que ninguém vai usar na vida real, mas que todo mundo dá de exemplo. Esse de consultar planta é a mesma coisa, quando tiver esse tipo de coisa, mas é um jeito fácil de você passar ali qual que é a vantagem de ter um produto desses. Então, fico bem animado com isso, sem dúvida. Com certeza, as possibilidades são bem empolgantes, né? Fico ansioso também, mas, de novo, não é algo que a gente vai ver já nas próximas gerações dos AirPods. Deve demorar um pouquinho ainda. E a Apple, ultimamente, demorar um pouquinho, quer dizer uma década, né? Quando lança. Quando lança, né? E falando nisso, uma coisa que parece que tava pra sair, não é a Siri, tá? Isso vem depois, mas que parece que tava aí pra ganhar novidades, etc, virar um produto, e é um produto não anunciado, que foi adiado, isso tudo aqui de acordo com a linha do tempo do Mark Gurman, é o tal do HomePad. Aquele display que seria um hub inteligente de controlar dispositivos da casa e algumas outras vantagens que a Apple provavelmente anunciaria, que teria que ser mais barato que um iPad, se não você comprar um iPad. Enfim, ele falou que isso foi adiado lá dentro da Apple, que tem até funcionários que estão participando em teste de verdade com o produto, em casa, mas que para quem queria ver um negócio desse, tipo, na WWDC, vale esperar mais um pouquinho, né? E talvez vai ter que esperar um pocão, porque isso tem relação com o que a gente vai comentar a seguir, que é a Apple adiou a nova Siri, a Siri contextual, ela realmente confirmou depois de ficar enrolando. E como o próprio Gurman já tinha comentado, esse HomePad ele tá linkado diretamente a essa nova experiência de Siri que a Apple prometeu com a Apple Intelligence, tanto que a gente já, lá do 95Mac, publicamos há algum tempo, esse HomePad teria o chip A18, então a ideia era realmente colocar suporte à Apple Intelligence, fazer ele ser não só um device de casa, mas um device de casa que possa ser útil, responder perguntas, responder coisas, controlar funções. Né? Porque o HomePod a gente já sabe, né? É meio complicado. Então, a Apple com certeza queria fazer algo legal, mas por ele estar ligado a essa nova experiência de carangueja que a Apple tem tentado vender desde a WWDC, e essa experiência não está pronta, e pelo jeito também não vai ficar pronta tão cedo, o HomePad, por consequência, também foi adiado, né? Porque se ela lança isso sem essa experiência, ela corre o risco de ter outro HomePod, que é um produto que tem uma promessa bacana, mas que depende de um assistente que não é útil. E aí a gente sabe o desfecho que isso tem. Então, pelo jeito, né, pelo que o Gurman falou, a Apple vai segurar esse HomePad até sentir que, né, a parte de software está pronto. Porque dá a entender que o hardware já está lá, já está pronto, já tem funcionário testando, mas que a coisa não está funcionando muito bem na parte de controle, de inteligência artificial, Apple Intelligence e tal. Então a gente teria que esperar um pouco mais. A ideia lá atrás, o Gurman, acho que até o Minchico também chegou a comentar que a ideia era lançar no comecinho do ano, desse ano agora, não rolou. Depois a ideia era, sei lá, jogar para a WWDC, acho muito difícil. Então eu diria, até considerando o que rolou, né, com a própria Siri, eu diria que isso vai ficar para final do ano, se duvidar, começo do ano que vem só. Então, para quem estava contando aí que ia ter um HomePad logo mais, vai ter que esperar um tanto ainda. É uma pena. É impossível não juntar com o assunto da Siri. A gente vai falar dos dois juntos aqui, que na semana passada a Apple confirmou lá pro John Gruber, do Dan Fireball, que vai chegar uma hora aí, ela falou que vai ser ao longo do próximo ano. Então, o jeito, acho que a frase ficou dúbia, porque é no ano que vem, ou ao longo deste ano que acabou de começar, então tá falando desse próximo ano. Então, basicamente assim, né? Entre hoje e ano que vem. Exato. Então, eu entendi mais como ao longo desse ano, agora que acabou de começar, que tá vindo, né? Então, the coming year, ela falou, né? Então, esse ano que vai se desenrolar, mas tem gente que entendeu como ano que vem. Seja como for, agora tá confirmado que essa Siri nova foi adiada. Não chega a ser uma grande surpresa, dado o que a gente já estava vendo de Apple Intelligence, e dado que a gente não dá para ter confiança de que a Apple vai lançar esse tipo de coisa tão cedo, porque ela está muito atrás, está cada vez mais atrás, né? Aí não sei se dá pra gente falar sobre isso aqui hoje, mas já faz tempo que eu comento que a Apple tem que trocar a liderança de IA dela. O John Giannandrea chegou da parte de pesquisa e IA do Google, que é um cargo mais apropriado para você liderar a transformação que precisa para fazer IA. A Apple trouxe algumas coisas de IA, é verdade, né? Não são as coisas de IA que o público está cobrando hoje, mas tudo parte do relógio, outras funções que têm a ver
com o aprendizado de máquina. Mas ela tá muito atrás e segue ficando cada vez mais atrás. Eu não sei o que diabos ela vai anunciar nessa WWDC, porque se nem do ano passado ela conseguiu já cumprir as promessas, que dirá as promessas novas, para ir atrás do que foi lançado ao longo do último ano por toda a concorrência que já tá lá na frente. Então, a Siri ter sido adiada... Aí o Gurman até falou que a Apple, que eles estão ali numa sinuca, né? Porque faz do zero, joga tudo fora e começa de novo, que eu acho que é a solução mais drástica, mas talvez seja a melhor, porque eu imagino que grande parte do processo de fazer a nova Siri seja ficar desenrolando o nó indesenrolável da Siri antiga. Porque ela já é baseada em 2 sistemas diferentes, é uma zona. Então começar do zero. Você viu o DeepSeek, que tudo bem, é uma empresa que só existe para fazer isso. Mas em 3 meses fizeram uma coisa que já... Não são só 3 meses, a empresa vem de antes, mas dá para entender aqui qual que é o sentido, né? A alma do que eu quero dizer aqui. Talvez começar do zero, por mais doloroso que seja a opção mais eficiente. Então, mas eu acho que a liderança da parte de IA da Apple, esse cara que está lá hoje, infelizmente, não é a pessoa certa para o trabalho que tem que fazer hoje. Pode ser que em 2018, acho que é 2018 que ele chegou lá, o cenário era bem diferente, mas ela precisa de alguém com mais sangue nos olhos que faça como o chicote lá e que arrume. Não parece que ele está lá, né, conseguindo fazer isso, ou no que ele é muito bom, não está passando aqui para fora para a gente poder discutir. Né? A gente só tem falado de atrasos e a Siri acho que é mais uma marca disso. Eu não acho que ela tem que abrir mão da marca Siri, não é isso. Mas a função só tem que manter o nome em relação ao que a gente já conhece, porque ela é uma marca que, goste ou não, ela já existe, já tem ali o seu valor, cada um vai dar o valor que vê nela, mas a estrutura, por baixo do capô, não existe outra opção, senão começar do zero, eu acho. Pois é, isso você falou, né, da direção de IA. Eu vou além, eu tô cada vez me questionando mais se já não tá na hora mesmo do Tim Cook ir embora, porque eu não sei, eu não consigo engolir que uma empresa do tamanho da Apple não consegue entregar coisas que tem startup conseguindo fazer, que tem muita gente que é muito mais nova no mercado, que tem menos recursos e que tá fazendo muito melhor. Então eu fico, cara... E aí você tem o fato de que a Apple ela tá se enrolando com a Apple Intelligence e, por consequência, ela coloca todo mundo para focar nisso e larga o resto, porque é o que acontece. Ela precisa entregar recursos que ela prometeu, que não estão funcionando. E aí a gente até, né, o Gurman já falou algumas vezes, o iOS 19 não deve ter nada de novo. Né? A ideia do iOS 19 provavelmente vai ser terminar as coisas que ela não conseguiu, que ela prometeu para o iOS 18 e não ficaram prontas. Então, o Gurman falou esse fim de semana, não espere nada de IA novo, de Apple Intelligence, só que, ela já tá atrás de todo mundo. Aí ela ainda vai precisar de mais um ano para terminar as coisas que ela prometeu, né, em 2024, que não chegaram nem em 2025, que provavelmente só vão chegar até ali meados de 2026, porque eu chuto que esse lance da nova Siri, se eles anunciarem isso pro iOS 19, é capaz de a mesma coisa, vai ficar lá pro iOS 19.4, que vai sair em abril do ano que vem. Olha só o que todas as outras já estão fazendo. Então, acho que, não sei, às vezes eu acho que já passou da hora até do Tim Cook se aposentar, achar alguém para mudar a direção da Apple, que a coisa, não sei, não tá indo legal. Se o Tim Cook tivesse aposentado há alguns anos atrás, ele ia se aposentar como o cara que fez o Apple Watch, que fez os AirPods, que, né, são sucessos. Só que agora eu consigo pensar nele como o cara que fez um headset de $3.500 que ninguém quer e que inventou a Apple Intelligence, que é esse fiasco. Então, assim, né, qual que vai ser o legado que ele vai deixar? Será que a galera vai lembrar mais do Apple Watch e dos AirPods ou desse monte de caca que tá rolando nos últimos anos? Até, sem falar do Apple Car, que, né, nem chegou a ver a luz do dia, também foi cancelado. Então, eu não sei, acho que tem algo muito errado rolando dentro da Apple para eles não conseguirem entregar algo que tá todo mundo fazendo, todo mundo tá conseguindo fazer, menos a Apple. Eu sei que tem o lance de, a Apple, ela vai fazer o diferente porque ela tem a privacidade, tem que ser tudo local, mas, não dá, tá muito atrás. Tá muito atrás, eu acho que esse anúncio da Siri, que não é uma surpresa, mas é triste, é um balde de água fria em quem tava com expectativa. A empresa tinha prometido tanto isso, tava literalmente vendendo iPhone em cima disso, né? Teve até o caso lá da propaganda do iPhone 16 lá atrás do lançamento, que eles tiveram que apagar do YouTube, porque todo mundo começou a repostar a propaganda, né, da menina conversando, perguntando pra si, como que é o nome do fulano que eu conheci no café?
E é justamente esse recurso que a Apple teve que adiar. Então a Apple foi lá, apagou a propaganda do site, do YouTube. Então, tipo, o que está acontecendo, né? O que precisa acontecer para a Apple dar um jeito? E talvez seja isso mesmo. Talvez seja mais fácil eles jogarem a Siri fora. E eu já escrevi uma matéria há muito tempo no 95 Max sobre isso, tipo, mais de um ano atrás. Talvez seja muito mais fácil a Apple jogar a Siri fora, mais fácil, mais barato, e fazer do zero, do que ficar tentando consertar remendo de uma coisa que eles já tinham comprado pronto, já tinham remendado e vem fazendo remendo há muitos anos. Então, é isso. Talvez seja muito melhor para eles, né? Como falar, não, gente, não tá legal, vamos fazer do zero, vamos começar tudo de novo, né? O Mark Gurman até falou na coluna dele também, né, que principalmente o Craig Federighi vem falando que, pô, não tá legal, né? Não tá legal, não tá funcionando, assim não vai dar pra fazer. Então talvez a solução seja realmente começar do zero, mas aí a gente volta no que eu acabei de falar, né? Pô, todo mundo já tá fazendo. Quando que a Apple vai entregar isso, né? Porque até então a gente acreditava que ia levar alguns meses. Tipo, beleza, né? Tá anunciando aqui já o iPhone com isso, que daqui 2 meses vai ter e todo mundo vai esquecer que demorou 2 meses para lançar. Agora a gente já tá falando de mais de um ano de atraso. Então a coisa tá feia. No caso, é assim, a Apple tem mais trabalhos do que fazer, entre aspas, só IA. Né? Ela nem deveria, nisso ela acerta. Ela tem um monte de outras coisas, tem, talvez até demais. Ela faz o fone de ouvido, ela faz série de TV, e que bom que ela faz, que eu adoro o Severance, o Felipe também, vocês também. Mas ela é uma empresa extremamente horizontal, né? Tem muita coisa. O Rambo sempre fala, né, que toda empresa agora tem que fazer tudo. Chega um momento em que fica difícil equilibrar todos esses pratos quando aparecem pratos novos e mais importantes para você equilibrar também. Né? Se você pegar a concorrência, o Google, por exemplo, o próprio Google, no mercado dele, vem patinando horrores para adotar a IA do jeito certo. Eles fizeram o modelo Gemini, ou Gemini, eu falo Gemini, que na teoria, nos benchmarks, é sempre muito bom, tá sempre lá em cima, mas na prática, na hora de usar, ele sempre ficava bem atrás, especialmente da OpenAI, cujo único trabalho é fazer isso. É bem diferente dos mercados, né? Agora, nessa última semana, depois de um ano de anunciar na I.O. do ano passado, o Google apresentou o AI Mode de busca, que é um beta, que você tem que ligar no Labs, é só Estados Unidos, só funciona em inglês, mas que mostra resultados assim como no ChatGPT. Você faz uma pesquisa, ele vai lá, fica pensando, né, que eles falam que a parte da inferência é o raciocínio, e visita um bando de site, costura toda a resposta e cospe a resposta para você, com links, tem um carrossel de páginas e etc, mas você vê a resposta toda ali. É uma coisa que eu escrevi 2 vezes no Mac Magazine no passado sobre como isso que deve mudar muito o esquema da web, é um risco para o esquema da web, mas agora, só agora, esse é o ponto, o Google está entrando. Essa é uma das coisas. No caso da Apple, o negócio dela não é busca, apesar dela ter ferramentas de busca. O negócio dela é entregar os benefícios que a IA oferece no dia a dia de todo mundo, que é muito mais próximo de um chat GPT, que precisou de muito dinheiro e muito tempo e muitas GPUs e muitos dados, bem mais do que a Apple está disposta a consumir, porque o consumo desses dados é sempre meio, de um jeito meio eticamente torto que acontece. Então é a parte de privacidade que o Felipe também estava comentando. Né? Então ela colocou limites para ela mesma na forma como ela operaria. Mas o trabalho dela é fazer o negócio dar certo com esses limites autoimpostos, porque senão você mata o propósito. Né? Então é uma situação complicada dela, porque ela não é uma empresa só de IA. Ela é uma empresa de tudo, e também de IA. Mas no momento em que a IA é muito importante como valor percebido. Eu acho que muita gente que está reclamando que não tem a IA, que está atrasado, nem ia acabar usando. Mas a sensação de que você está apostando a sua vida digital numa empresa que está fazendo as decisões erradas, ela é incômoda. E é isso que eu acho que a gente está vendo acontecer, o que é uma pena. E eu não sei nem se a resposta certa teria sido ter trocado o Tim Cook, bota o John Turner no lugar dele, o John Turner ia fazer a Apple virar uma empresa de IA. Também não é a resposta, né? Porque ela tem as outras coisas todas além só, entre aspas, da IA, esse termo amorfo, né? Mas eu concordo que talvez o legado do Tim Cook esteja começando a ficar meio difuso, porque essas decisões que ele tem tomado no final da carreira dele, que independente se é hoje, se é daqui a 5 anos, está no final, né? Não são as melhores, são as que vão ficar na cabeça do pessoal, né? Então, acho que ele é um cara importante para estar lá, especialmente, falei, os próximos 4 anos ele vai estar lá, porque o Trump, o Tim Cook sabe domar ali o Trump. Teve aquele anúncio fuleiro lá de $500 bilhões, que a gente ia fazer de qualquer jeito, mas a gente finge que agora é só pra puxar o saco dele. E pronto, todo mundo finge que acredita.
e passa ali, né? Então ele é muito bom de fazer esse jogo. Mas parte de ferramenta, entrega de produto, de promessa que ela tinha feito, isso não deveria acontecer a essa altura. E eu não consigo, com base no que a gente está vendo agora, imaginar que esse nó seja desatado tão cedo. Eu tô indo até além de Siri. Siri é o de menos nessa história. É todo o resto de ferramentas úteis, como as IAs que operam o computador, que são os agentes. A gente vê a OpenAI anunciar aquele operator que mexe no navegador. A Anthropic anunciar o Computer Use, que mexe no computador inteiro. É super lento, mas é um começo. Tem a Manus, que é uma startup que vai fazer muito barulho nessa semana, que acabou de sair também, que é sobre agentes. Então você tem a IA que toma decisões sozinhas em prol do usuário, faz mais rápido e melhor do que o usuário faria. Isso é perfeito para ter no Mac. Cadê? Não imagino isso vindo nesse ano, não imagino isso vindo no ano que vem. Aí já virou um problema maior do que vai dar para desatar. E isso sim é uma pena. A gente vai ter que esperar para ver, mas é bem triste mesmo ver, né, que eles não estão conseguindo entregar as coisas que eles prometem e até vendem literalmente com propaganda. Agora, pra gente passar a régua nesse assunto, antes de a gente fazer o segundo patrocínio e encerrar aqui o episódio com as novidades que pintaram meio de surpresa, ou talvez não, na semana passada, um rumor também do que vai vir pela frente. Você falou do iOS 19, né, que o Gurman falou o que deve acontecer. Então, só pra gente passar a informação completa, quem tá na expectativa do iOS 19 pode esperar o quê para ser anunciado nessa WWDC? O que o Gurman falou pra gente é que provavelmente não terão novos, né, ele usou o termo groundbreaking, né, não vão ter recursos muito grandes, muita novidade, principalmente quando se trata de IA. Então, inicialmente essa expectativa de que esse é o primeiro set de ferramentas da Apple Intelligence e ano que vem a Apple vai trazer ainda mais coisas. E aí, né, com todos esses atrasos, a Apple Intelligence não tá tão legal, o Gurman já falou que esquece que ano que vem o foco da Apple está em integrar melhor o que já existe em mais aplicativos. Então eu imagino que a gente vai ver os resumos, por exemplo, espalhados por mais apps, questão de transcrição. Então espera mais isso e menos outras novidades. Então provavelmente a gente não vai ter nenhum novo recurso que chame tanta atenção assim, né? O que, de novo, por um lado é uma pena, mas por outro, eu realmente acho que a gente precisa de um Snow Leopard dos tempos modernos. Quem lembra de quando Steve Jobs subiu lá e falou, gente, macOS novo, sabe quantos recursos novos ele tem? 0. A gente vai melhorar, vai corrigir bug, vai melhorar o desempenho e esse é o foco do Snow Leopard. Eu acho que a Apple precisa de um ano para admitir que o negócio não tá legal, porque é isso que eles fizeram no passado, né? Foi justamente falar, tipo, o negócio não tá legal? Vamos parar, vamos corrigir, vamos melhorar, depois a gente faz recurso novo. Porque se ficar nessa de tentar corrigir enquanto tenta fazer recurso novo e tenta Apple Intelligence, sai o que tá agora, né? Não faz nenhum nem outro, porque daí não tem recurso novo, o sistema fica todo bugado. Então acho que eles realmente precisam de um ano para parar, para se concentrar, para corrigir o que não tá legal. E depois volta e foca, né, em outras novidades. Mas então, para iOS 19, o principal rumor que a gente tem aí, segundo o Gurman, é essa melhor integração de Apple Intelligence, né, de recursos que já existem com outros aplicativos. Então, acredito possivelmente que a Apple até deve abrir mais Apple Intelligence para APIs, né, desenvolvedores integrarem melhor nos aplicativos, que até tem APIs hoje, mas não dá para fazer tanta coisa assim. Acredito que isso seja expandido o ano que vem. A ideia, de novo, é que essa, né, nova Siri contextual, o Gurman até falou que a Apple queria ter o seu próprio LLM para Siri conseguir responder perguntas de conhecimento geral, né? Porque hoje, no iOS atual, com a Apple Intelligence, ela recorre ao ChatGPT para responder certas coisas. Então a ideia é que a própria Siri mesmo tenha ali um modelo de linguagem da Apple para responder algumas coisas. E se isso ficar pronto também, viria aí com o iOS 19. E tem uns rumores que a gente também já comentou lá atrás, que aí eu já não sei se depende por causa da fonte, né? Se é muito confiável, mas aquela ideia de aplicativo de câmera parecer mais com o Vision Pro, tinha bastante gente falando disso. Então, talvez tenha ali alguma mudança ou outra nos aplicativos nativos, mas dado que está acontecendo o que está acontecendo, eu imagino que eles vão realmente focar mais em, né, colocar as coisas nos trilhos, colocar tudo nos eixos, do que de fato fazer uma grande, né, atualização que vai mudar tudo, que vai trazer muitos recursos. Eu não esperaria muita coisa para o software do ano que vem, não. Assim, quer dizer, desse ano, né? Desse ano, né? Já. Daqui a pouco year, já. Né? Eu acho que uma mudança estética, se for bonita, ela pode distrair o mundo por um bom tempo, enquanto ela
arruma todo o resto. E se for uma coisa baseada mesmo, o próprio aplicativo de câmera, né, que foi o vazamento lá daquele penteiro lá, pode ser legal. Se o sistema inteiro levar essas pinceladas da estética do Vision Pro, com transparência e refração da luz em borda, coisa assim, é bacana. Aquele aplicativo de placar que a Apple só lançou nos Estados Unidos. Teve algum outro também que ela lançou recentemente que tinha uma estética um pouco diferente. Isso, de convites, né? Se for pra esse lado, ok, né? Fica mais, o sistema mais bonito é uma vantagem, né? Especialmente uma coisa nova, mas tem que ser bonito. Não fazer que nem rolou lá no iOS 7, que ela levou anos, né, pra ir arrumando. Mas também, né, é um efeito meio de novidade que passa rápido. Quando tem novidade, como foi no caso do iOS 18, passou meio rápido o efeito, vamos ver. Mas tá aí. É claro que vocês podem dizer o que vocês acham de tudo isso da parte de IA, se é importante pra vocês, se não é, se a gente fala muito disso sem ter benefícios práticos, manda pra gente. gigahertz.fm/feedback. Agora, o rumor que não morre, agora no formato novo, falar de dobráveis, mas de não iPhone, mas um iPad/Mac, a gente pode tentar concluir que dispositivo é esse que pintaram rumores novos na última semana, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço, 3 meses de bônus, se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você viajou no carnaval, você sabe que você se conectou a Wi-Fi que você não conhece. Então você sabe que vai saber o que aconteceu com os seus dados. Geralmente, mesmo o Wi-Fi que está configurado direitinho, bonitinho, seus dados são o preço dessa conexão. Então, o Wi-Fi do shopping, o do hotel, o do avião você paga, mas ainda assim os seus dados são coletados para saber quais são os sites que você está acessando, por quanto tempo, os servidores, qual dispositivo, qual versão do sistema, para depois saber quem você é e depois vender publicidade direcionada para você. Você protege os seus dados de conexão com o ExpressVPN e nem ela sabe o que está acontecendo. O pouco que ela armazena em memória RAM para ela poder limpar isso e não ficar sabendo, mesmo não ter esses dados lá. Isso é muito bom para você poder não só proteger a sua conexão, mas se você rotear, você pega um dos 100 países, mais de 100 países que ela oferece de conexão, de servidor para você rotear a conexão, você acessa streaming roteando por esses países, você vê o catálogo desses países no streaming, é assim que eu vejo o Max todo o dia, e você pode testar em expressvpn.com/afonte, ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso aqui todo dia, direto no roteador de casa, se você quiser proteger ou mascarar a conexão de todo mundo ao mesmo tempo. E aí, se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser em expressvpn.com/afonte, ou então usando o cupom afonte no checkout, ou clicando aqui já na descrição para cair já com o cupom aplicado e só fazer o checkout. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Afonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Muito bem, Felipe, você prefere ter um iPad com uma tela de 18,8 polegadas que dobre ou um MacBook com uma tela de 18,8 polegadas que dobre ou nenhum deles? Eu não sei o que eu faria, né, com um produto desses por enquanto, né? Quem sabe a hora que for lançado a gente descobre a utilidade. Mas entre esses eu preferia que a Apple fizesse um Mac e iPad, aquela coisa, né? iPad, eu pelo menos, o meu é só pra diversão, nunca é pra trabalho. Então... Mas né, tem aí esse rumor dúbio, que às vezes a gente acha que é iPad, às vezes que é MacBook, tem gente que fala que é os dois, mas o fato é que a Apple está explorando a ideia de um dobrável grandão. Provavelmente lá dentro, volta no que acabamos de conversar, lá dentro a Apple está explorando de tudo. Ela deve ter dobrável que parece o Galaxy Z Flip, ela deve ter dobrável que parece o Galaxy Z Fold, e deve ter notebook dobrável, deve ter iPad dobrável, ela deve estar fazendo de tudo lá dentro. Mais um que o pessoal tá batendo muito na tecla, né? Quando eu falo pessoal, é Ross Young, Mintico, todo mundo já falou, o Jeff Poole também, que a Apple tem ali um dobrável que tem algo em torno de 18 polegadas, então a gente tá falando aí de algo ali maior que um MacBook Pro de 16 polegadas, é uma tela grande mesmo, que ela seria dobrável. Então a gente imagina que ou isso é realmente um laptop que dobra e aí ele dobradinho fica num tamanho ali mais de laptop convencional, ou de um iPadão gigante que você dobra e ele fica também no tamanho de um iPad Pro, né, normal. E agora um leaker, desses leakers chineses, ele postou no Weibo, e esse leaker ele é conhecido por ter acertado algumas coisas de iPhone 16 Pro. Ele postou várias coisas sobre a câmera, principalmente estavam certas. Segundo ele, a Apple está sim testando esse dobrável, essa tela dobrável de 18,8 polegadas,
E ele comenta que esse dobrável, pelo menos o protótipo lá dentro, ele teria Face ID integrado embaixo da tela. Então, os sensores, né, de câmera, tudo ficaria por baixo da tela, que é algo que a própria Samsung tem nos dobráveis mais recentes dela. A câmera, acho que do último Z Fold, ela fica por baixo, né? Ela tem aquela tecnologia que você até bater a luz você consegue ver, porque fica meio pixelado ali, porque a câmera, os sensores ficam por baixo. Então, basicamente, o que a Apple estaria fazendo com esse protótipo é algo parecido. Mas é aquilo, isso tá longe ainda, não é algo que vai ser lançado esse ano, provavelmente nem no ano que vem. Eu chutaria que, se isso for rolar mesmo, é um produto para 2027, 2028. Então, não esperem que isso vai aparecer tão cedo. Volto mais uma vez no que eu comentei de que a Apple explora muitas coisas. Essa é mais uma delas e, pelo menos por enquanto, apesar deles estarem, né, fazendo vários testes, não tem nenhum indício de que ela já está pronta para lançar isso, de que isso já tem um nome definido, que já tem um sistema definido. Eu acho que é mais realmente tipo assim, a Apple inventou algo com uma tela grande que dobra. Talvez nem ela ainda sabe se isso vai ser um iPad, se vai ser um MacBook, se vai rodar macOS, iPadOS, mas ela tem uma tela que dobra lá dentro. Em algum momento ela pretende fazer algo com isso, mas vai demorar um pouquinho ainda. Pensando na dinâmica de hoje em dia de produtos que existem, eu acho que faz mais sentido ser um iPad, que a mecânica de você ter um laptop com uma tela que dobra, eu sei que tem um monte, isso parece, todo CES tem, na MWC também teve, mas é tudo meio estabanado, né? E feio pra diabo. Então eu não tenho certeza de como é que isso se computaria para um MacBook, então eu acho que um iPad faria um pouco mais de sentido. E eu tenho certeza que para quem usa iPad no dia a dia mesmo, uma tela maior seria uma coisa muito bem-vinda em relação a você ter a mobilidade e o benefício de fazê-la ficar maior quando você quer, quando você precisa, mantê-la menorzinha ali quando você quer, quando você precisa. Então, eu acho que o fato de um laptop já ser dobrável e móvel do jeito que ele é, pode indicar que o iPad pode ganhar uma função dessa para ficar um pouco com mais autonomia em relação ao formato do que ou ele é um tablet, ou ele acaba virando só um laptop que você acopla um teclado ali e pronto. Ele é como se fosse um laptop, mas você está usando o iPadOS, né? Se for uma terceira coisa, um híbrido entre os dois, que era a aposta de muita gente há muito tempo, que é o que aconteceria com o iPad e com o Mac, de certa forma, esse pode ser o formato ideal, né? Você usar ele ou no modo tablet ou no modo computador, e não é que vai rodar ou o iPadOS ou o macOS, seria uma terceira coisa que é um iPadOS mais Macizado. Mas eu ainda apostaria numa terceira coisa, num híbrido entre esses dois para esse produto. Mas talvez seja só eu querendo ver uma coisa nova, porque faz tempo que a gente não vê coisas novas que funcionem. Então pode ser um pouco disso também. Né? Então vamos ver o que vai rolar. Claro que vocês podem falar também pra gente se tem. Pra quem teria uma utilidade disso, que você não consegue cumprir hoje em dia, ou com computador ou com tablet, vocês mandem pra gente. E falando em computador, na semana passada a gente gravou na terça-feira. E 40 segundos depois de acabar de gravar, saíram os novos iPads. A gente trouxe aqui rapidinho, né, fez o plantão da Globo aqui para trazer as novidades, mas no dia seguinte, não teve jeito, a Apple anunciou não só o MacBook Air, que era o que era esperado pelo pessoal, mas também um Mac Studio. Junto disso, fez sentido a gente até comentou aqui sobre um tweet que não fez muito sentido na época, do Gurman, que falava de M4, de M3, era o Ultra, era o Max, etc., Então, o resumo saiu um MacBook Air numa cor lindíssima, nova, e tem o chip M4, e saiu o Mac Studio também, aquele Mac Mini um pouco mais alto, que não chega no patamar de um Mac Pro, mas ele é parrudão, poderoso o suficiente para muita gente que comprava o Mac Pro e sobrava hardware. O Mac Studio é perfeito para isso, e tem as opções de você comprar ou com um chip M4 Max, da geração atual, ou então um M3 Ultra, que tem um desempenho melhor do que o M4 Max, não é isso? É isso mesmo. Ficou meio confuso, né? O pessoal não entendeu muito, porque a gente, com aquele tweet do Gurman, ficamos, vai ser M4 e M3? Os dois, né? Você tem a opção de escolher M4 e M3, sim. E é a primeira vez que a Apple mistura famílias de chips diferentes numa mesma geração de Mac. Sempre ela segue, né? É M4, é M4, M4 Pro. M4 Max, M3, M2 Ultra Max, enfim, sempre a mesma família. Agora, né, a gente tem um mesmo novo Mac que está disponível com uma geração passada e uma geração atual, mas que são modelos diferentes de chips, então existe uma diferença, a gente vai detalhar mais isso, né, basicamente. Por fora, o Mac Studio está igual,
E já tem testes, né? Esse Mac, tanto o MacBook Air e o Mac Studio, eles vão ser lançados oficialmente essa semana, né? Eles estão em pré-venda lá nos Estados Unidos, ainda não chegaram, mas já tem a galera que recebeu para review, então já pintaram alguns testes de benchmark. E aí, qual que é a diferença, né, do M3 Ultra pro M4 Max? Pelo que a gente viu nos testes, em questão de CPU, é bem parecido, né? Tiveram uns benchmarks de CPU, e assim, a CPU do M3 Ultra, ela é 8% mais rápida do que a do M4 Max em testes sintéticos de benchmark. Claro, prática pode mudar dependendo do que você vai fazer, mas essencialmente o desempenho do CPU não muda quase nada. Então, assim, para quem vai trabalhar com recursos que não precisam de muito gráfico, né, para quem usa mais CPU do que GPU, o M4 Max é muito mais barato e tem quase o mesmo desempenho do M3 Ultra. Então, se eu não me engano, o M4 Max ele começa em 1999 e o M3 Ultra já são mais de $3.000, se eu não me engano. Então, é mais de $1.000 de diferença de preço entre eles. Então, se você realmente não precisa de gráficos, o Mac Studio de entrada ali com o M4 Max provavelmente já acaba atendendo muito melhor. O que o M3 Ultra traz de melhor, né, de destaque, é a GPU. Né, porque no M4 Max a gente tem uma GPU com bem menos núcleos, né, do que no M3 Ultra, que se eu não me engano ele chega a ter 80 núcleos de GPU. Então aí nos testes de benchmark que já saíram também, a GPU do M3 Ultra ela é quase 40% mais rápida que a GPU do M4 Max. Então daí para quem vai trabalhar com grafos, né, para quem vai trabalhar com IA, aí o chip M3 Ultra acaba sendo bem mais adequado. Continua sendo meio estranho ver gerações diferentes dos chips. Eu acredito que seja um misto de... Talvez a Apple já tinha lá alguns chips. Porque esses chips da Apple, eles sempre são aquelas versões combinadas, né? O chip Max combina 2 Pro, o Ultra combina 2 Max. Então talvez a Apple tinha lá chip M3 sobrando e para eles fizeram sentido não descartar aquilo e lançar isso de alguma forma. Até porque do M3 para o M4, como a gente até viu aqui, o salto não foi tão grande assim. A diferença é que o M3 ele usa aquela primeira arquitetura de 3 nanômetros da TSMC, que é aquela arquitetura que era mais cara de produzir, né, mais complicada. E o M4 já usa a segunda geração de 3 nanômetros, mas não tem muita diferença assim. Então, talvez já por não ter essa diferença enorme, a Apple não se preocupou e lançou os dois, né? Quem precisa de mais GPU, tem o M3 Ultra com mais GPU. Para quem o modelo, né, quer ali um modelo básico, tem o M4 Max, chip usando a arquitetura mais recente. Então, sim, é estranho, mas no fim das contas até que dá para se entender ali na linha. Tem dois modelos diferentes, mas você consegue, né, vendo ali e entender. E acho que para a vasta maioria das pessoas, o M4 Max, como eu falei aqui, dá conta do recado com muita sobra, né? O M3 Ultra ficou algo muito específico realmente para quem precisa de mais GPU. E um argumento que até o Gurman usou é que talvez justamente, né, a Apple já tinha lá chip sobrando, seria mais caro fazer um M4 Ultra. Ela deve ter guardado esse chip para, sei lá, um Mac Pro novo. Porque o que rolou da última vez, quando a Apple lançou o Mac Pro Apple Silicon, ele tem a família M2, assim como o Mac Studio tinha. Era M2 Max e M2 Ultra. Só que era, tipo, basicamente, o Mac Pro tinha o mesmo chip e o mesmo desempenho do Mac Studio, com a diferença de que o Mac Pro era muito mais caro, porque ele tinha lá, né, a expansibilidade e tal, mas falando de desempenho, era a mesma coisa, né? Você escolhia qual mais caro você queria pagar, o mais barato, enfim. Então, talvez a Apple fez isso justamente para diferenciar. Não, quem quer M4 Ultra é exclusivo do Mac Pro, tal, que a gente vai lançar. Pode ter sido uma das razões também, mas tá aí, tem um Mac Studio novo e MacBook Air não tem segredo. Chip M4 que já tinha no iPad Pro, agora tá dentro do MacBook Air, os mesmos tamanhos de antes, mas com algumas novidadezinhas, que primeira cor, que o Marcos falou, eu também achei muito linda, tava vendo algumas fotos e fazia tempo que a gente não tinha assim um MacBook tão coloridinho, entre aspas, porque assim, a Apple com cor, ela, né, dificilmente vai para aquele lado de cores super vibrantes. Então, até dá para ver nas fotos, é um azul bem clarinho, bem assim, discreto. Dependendo se não tiver muita luz, até parece um cinza. Mas ainda assim, vendo nas condições ideais de iluminação, fica um azul bem bonitinho. Eu gostei bastante, eu super teria essa cor. Mas, tirando isso, é o mesmo design também de antes. Agora, graças ao M4, tem uma boa novidade aí para quem trabalha com monitor externo, é que
o MacBook Air finalmente, assim como os outros Macs da linha, suportam 2 monitores externos ligados ao mesmo tempo, que era uma limitação já antiga dos Macs Apple Silicon, que você só conseguia ligar um monitor externo e usar a tela do Mac. Agora dá para ligar 2 monitores externos usando a tela do Mac também aberta, que se eu não me engano na linha M3, a Apple prometeu que dava para usar 2 monitores, mas aí a tela do Mac desligava, né? 2 monitores sem o Mac. Então, tipo, agora não, dá para você usar 2 monitores e a tela do Mac, então 3 telas. Tirando isso, tá tudo muito, 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 muito parecido, com um detalhe bom também para o MacBook Air, que ele ficou mais barato, né? Então a Apple trouxe coisas novas, não cortou nada e ainda conseguiu baixar o preço. A Apple é muito aleatória, né? Porque tem produto que ela tira tudo e aumenta o preço, tem produto que ela, né, não mexe em nada, o preço fica igual. No caso do MacBook Air, ganhou novidades, ganhou cor nova, ganhou chip novo e ficou mais barato. Lá nos Estados Unidos, começa em $999, aqui, se eu não me engano, começa em R$13 mil, né? Que, né, não é barato, mas enfim. Mas pensando lá fora, eu acho que é um ótimo custo-benefício. Acho que o MacBook Air M4 é tal qual o Air M1, que era tipo, não tinha nem o que pensar. O MacBook Air M1 era assim, só compra. Tipo, compra que você não vai se arrepender, né? Era $999, um super desempenho para a época. Acho que o MacBook Air M4 é a mesma coisa. Por $999, com tudo que ele tem a oferecer, acho que é o Mac que talvez a galera do M1, principalmente, deve começar a considerar a comprá-lo por, né, tudo que ele traz e por essa redução de preço. Eu acho que ela compara mesmo, justamente com o M1, né? Lá na página dele. Eu acho que sim. Sim. Ela compara com o M1 e com o Mac Intel. Então, né? O Intel, ela ainda tá tentando convencer o pessoal que não é preso, não é isso, né? Que por algum motivo ainda não atualizou o computador, então tá sempre, é 23 vezes mais rápido do que o MacBook Air com Intel. Gente, pelo amor de Deus, né? Faça uma atualização. Falta só você pra gente desligar aqui o nosso desenvolvimento e ser compatível com o macOS só com chip M alguma coisa, que eu acho que... Será que esse ano, Felipe? Eu vou chutar 2 anos. Eu achava que seria mais rápido, mas considerando que ela teve aquele último Mac Pro Intel que ela vendeu por muito tempo, acho que por conta desse Mac talvez ela ainda vai segurar um pouquinho o suporte ao Intel, mas se você pegar ali na lista, quase todos os Intel já foram cortados, então tá perto. Talvez, olha, eu não sei, acho que esse ano... Bom, vamos ver, né? Do ano que vem não passa, acho que isso a gente pode concordar, né? Eu acho que esse macOS desse ano agora, provavelmente vai ser o último que vai suportar Intel, aí o do ano que vem já corta. Né? Ela pode até avisar, né? Pode ser um bom ponto pra falar, gente, desse ano, já vamos antecipar aqui, vai ser o último que vai dar suporte à Intel, vai ter um ano aqui pra vocês se prepararem, mas vamos aí, né? Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, você vai em gigahertz.fm/afonte/142 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero, como sempre, agradecer a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a você que na última semana ou deixou um review, uma avaliação, ou recomendou a fonte. Obrigado a todo mundo que ajuda o A Fonte de uma forma ou de outra a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente aqui a fazer sentido do que está rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes, eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, apresento para a Alura o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine, minha coluna opinativa, fim de semana passado, sobre como a IA vai substituir uma boa parte do seu trabalho e o que você está fazendo para reagir a isso. Os detalhes estão no link aqui na descrição do episódio. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.